padrões gráficos. Vou começar aqui com o triângulo simétrico. O triângulo simétrico, como vocês podem observar no exemplo que vocês têm, é um movimento no gráfico que faz exatamente a figura de um triângulo, né? Olha só, ele vem ali de uma tendência de baixa, bate lá em cima, embaixo, em cima, embaixo e rompe lá para cima. Mas se você traçar uma LTB e uma LTA, vocês vão observar que ele tem ali a figura de um triângulo simétrico. Esse movimento acontece tanto na alta quanto numa baixa. Depois, você tem a figura do triângulo, né? Observem, é a mesma coisa também, ó. O gráfico vem ali, estou falando do lado esquerdo, o gráfico ele vem de uma tendência de alta, bate numa resistência, bate na LTA, bate na resistência, LTA e rompe para cima. Também ocorre esse movimento quando o gráfico está numa tendência de baixa. Mas observem que se você traçar ali as retas, vocês vão observar que se trata ali de um triângulo. Vamos olhar agora o exemplo de um triângulo no gráfico. Olhando o gráfico dessa forma que você tem aí no teu material, você consegue identificar aonde está um triângulo? Olha só, vou mostrar aqui no slide para vocês aonde está a figura desse triângulo. Olha no outro gráfico lá. Então você tem um triângulo simétrico do lado esquerdo e um triângulo do lado direito, né? Veja então que o gráfico ele bateu ali na LTB, bateu no suporte e depois ele veio a romper, ó. Tá vendo? Então agora vamos falar do ombro, cabeça, ombro, né? Essa figura é uma das mais famosas que se tem no mercado hoje. Mas, cuidado pessoal, dependendo da sua posição no gráfico, ela pode te atrapalhar um pouco. Ela é mais eficiente quando ela está no topo ou no fundo de uma tendência, tá? Então, observem que a figura é exatamente, ó, um ombro, uma cabeça maior e um segundo ombro. E do seu lado esquerdo, aliás, do seu lado direito, você tem um ombro, cabeça, ombro invertido, ó. O que acontece no ombro, cabeça, ombro invertido? Geralmente, ele ocorre no final de uma tendência, onde o gráfico vem numa tendência de queda, né? Ele faz aqui o primeiro ombro, a cabeça, e no segundo ombro ele reverte toda a tendência de baixo. E do lado esquerdo a mesma coisa. O ombro, cabeça, ombro, ele vem no final de uma tendência de alta, onde o gráfico está subindo, forma-se um primeiro ombro, uma cabeça e o segundo ombro e depois ele cai. Essas são figuras importantes porque são figuras de reversão de tendência. Vamos olhar aqui no gráfico. Exemplo do lado esquerdo, onde você tem aqui o gráfico da Paranapanema. Observe que o gráfico vem numa forte tendência de queda, né? E forma ali, ó, o primeiro ombro, a cabeça e o segundo ombro. E, olha só, ele não chegou a concluir o seu objetivo ali, ó, ele voltou a cair de novo, né? Então, ele provavelmente aconteceu aí no meio de uma tendência de queda. Não foi no final. Agora, a gente tem aqui um gráfico da Petrobras, ó. O gráfico da Petrobras, ó, vinha ali numa tendência de queda, né? Depois ele subiu, fez a figura do primeiro ombro, a cabeça e o segundo ombro. E depois ele voltou a cair de novo, né? Agora vamos falar sobre a flâmula e bandeira. Flâmula e bandeira são uma figura também muito comum nos gráficos. Por quê? Geralmente a flâmula ela vem depois de um candle bem esticado, onde ele forma aqui, ó, a figura de uma bandeira e depois, ó, ele rompe
para cima. Do lado esquerdo aqui a gente está falando de uma bandeira de alta e do lado direito a gente está falando de uma flâmula de baixa, né? Por quê? Porque a gente tem a figura do mastro. Observem que se você traçar aí suportes e resistência, ele vai respeitar até o momento que ele rompe para cima. No caso da flâmula do lado direito, ó, ele vem aqui num candle longo de baixa, depois ele faz aqui o movimento também, ó, batendo na LTA e nas duas LTAs, né? E depois ele faz aqui o rompimento para baixo, ó. Então você tem aqui o segundo mastro rompendo. Vamos observar aqui no gráfico. Olha só. Então, aqui do lado direito, no gráfico da NET, você tem aí a figura de uma bandeira, ó, aonde ficaram aqui praticamente dois ou três candles aqui, ó, fazendo a figura do mastro. Depois o papel teve uma queda e subiu, ó. Vamos ver a flâmula. A flâmula é a mesma coisa, ó. Teve aqui dois candles praticamente servindo de mastro, aonde o gráfico bateu nas LSTB e depois rompeu aqui para cima. Por que é importante a gente observar esses padrões? Esses padrões são importantes porque um pouquinho mais para frente eu vou ensinar a vocês como fazer projeções através desses padrões, tá? E vocês vão ver que funciona. Vamos falar agora sobre o retângulo. O que é o retângulo? O retângulo nada mais é que um pequeno canalzinho lateral, né? O gráfico ele vem, entra dentro do canalzinho, né? Ele bate na resistência, no suporte e depois ocorre ali o seu rompimento. Na tendência de baixa a mesma coisa, o gráfico veio de baixo, bateu no suporte, resistência e depois ele veio a cair. Vamos identificar aqui nesse gráfico da Gol, aonde temos aqui, ó, um retângulo. Olha lá, o gráfico veio de uma baixa, bateu no suporte, resistência, suporte até romper, né? Então, essa é a figura aí do retângulo. Fundos e topos, figura também muito importante, principalmente no final de tendência também. É uma figura aí bem significativa. Depois a gente vai mostrar alguns exemplos no gráfico para vocês poderem observar melhor. Olha lá, exemplos de topos e fundos. Eu tenho aqui do lado esquerdo um gráfico da Eletropaulo, né? Vejam que o gráfico veio de uma tendência de alta, bateu por duas vezes numa resistência, né? E ó, depois ele veio bater no suporte até o seu rompimento. Então observe que o gráfico ele vem, ó, ele rompeu aqui. Aliás, o gráfico ele vem numa tendência de alta, né? Ele bate numa resistência, cai, depois ele bate pela segunda vez nessa resistência e depois ele vem a cair, ó. Então, a partir do momento que ele bateu duas vezes e não conseguiu o rompimento, é uma tendência aí de queda. Então, topo duplo, quando acontecer, pode ter certeza que é um movimento de queda, tá? 90% dos casos esse movimento acontece. No lado direito aqui, ó, aliás, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ó, veio aqui numa tendência de alta, bateu uma vez, não rompeu, bateu a segunda vez, não rompeu e ele veio a cair novamente. Então veja no gráfico aí que a sequência foi de baixo. Do lado direito, no gráfico da Eletrobras, vamos olhar aqui, ó, que a gente tem aqui um fundo duplo. O que é o fundo duplo? O gráfico ele vem numa tendência de baixa, ele bate num suporte, dá um repique para cima,
bate de novo nesse suporte e ele continua subindo, né? Então, o fundo duplo é um padrãozinho de reversão de tendência, tá? Então, o ativo veio caindo, bateu por 2 vezes no fundo e subiu, reverteu totalmente a sua tendência de baixa. Do lado esquerdo, no topo duplo, a mesma coisa. Ele vinha numa tendência de alta, bateu por 2 vezes e reverteu a tendência caindo, né? Então são figuras aí bem importantes de reversão de tendência. Agora a gente vai falar sobre algumas figuras. Eu deixei aí no material de vocês a recomendação de um livro que fala muito sobre candlestick. E vocês vão poder ter uma ótima leitura com esse livro que está aí no material de vocês. Eu recomendo a leitura. Então, vamos falar agora da figura do Doji ao norte. A gente falou um pouquinho sobre padrões de figura, né? Agora a gente vai falar da figura em especial. A figura, o que que é? São desenhos que o Munehiji Roma deu nome, né? E classificou ela como uma figura de queda, figura de alta ou reversão de tendência. No caso, a gente está falando do Doji ao norte, que é uma figura que sinaliza uma perda da tendência de alta, né? Por que Doji ao norte? Doji ao norte porque ela tem o formato de uma estrela, né? O que é o formato de uma estrela? É uma cruz. Por que aparece isso no gráfico? Significa que o preço da ação abriu a R$1 e fechou a R$1. Só que abriu a R$1, foi a 1,10, depois caiu para 90 centavos, depois fechou a R$1. Por isso que tem o formato aí de uma cruz, ou seja, não tem nem corpo, né? Então, olhando no gráfico aqui do lado, ó, observem que o gráfico vem aqui numa tendência de alta e você observa aqui a figura do Doji ao norte, ó, né? E o que acontece na sequência? Observe que teve ali, ó, 3 ou 4 pregões de queda. Ó. Então, quando você observar essa figura no gráfico, começa a observar que a tendência daqui para frente pode ser de uma correção. E aí você pode se antecipar. Opa, apareceu essa figura aqui, deixa eu sair fora desse papel, tá? Se você tiver comprado. Então, olha lá, circulei aqui para vocês poderem observar. É um padrão aí bem interessante. E vocês vão poder se aprofundar um pouquinho mais no livro que eu recomendei aí para vocês. Agora vamos falar do Doji ao sul, né? O Doji ao sul é o inverso, né? Do Doji ao norte. Ele acontece no finalzinho de uma tendência, ó. Veja que a tendência aqui era de queda e ele deu um repique, ó. Ele chegou a fazer 1 ou 2 pregões de alta, depois ele voltou a cair novamente, ó, né? Mas veja que no momento que se formou aqui o Doji ao sul, a gente teve aí um movimento de correção, né? De reversão aqui no caso. Então, ó, quem estava vendido, opa, apareceu o Doji ao sul, deixa eu pular fora. Estou circulando aqui para vocês. Tá lá. Agora a gente vai falar da figura do engolfo de alta. Essa é uma figura bem significativa, tá? Aparece com muita frequência. Eu gosto bastante dessa figura. Vejam que o engolfo de alta acontece no final de uma tendência de queda, ó. O papel veio aqui numa tendência de queda e se formou aqui o engolfo. O que é o engolfo? O engolfo é quando um candle de alta se sobrepõe ao candle de baixa, né? Observem na figura do material aí de vocês que o candle de alta se sobrepôs sobre o candle de baixa, o candle vermelho, e na sequência houve aí a reversão da tendência, ó, tá? Veja que o gráfico subiu, ó.
Subiu com força ainda, né? Engolfo de baixa. Engolfo de baixa é o inverso. O gráfico está numa tendência de alta, né? E lá em cima se faz o engolfo de baixa. O engolfo de baixa é um candle vermelho se sobrepondo sobre o candle verde. Olha lá. No material de vocês, vocês vão poder observar com mais nitidez. Ó. Então o gráfico vinha numa tendência de alta, formou-se ali o engolfo e fez aqui a correção. Ó. Depois voltou a subir de novo. Mas observem, pessoal, que esses movimentos, eles podem ser curtos, tá? Porque vai depender muito do mercado. Mas são figuras aí bem interessantes de se observar. Outra figura também que eu gosto bastante é o martelo, né? O martelo, ele é mais eficiente quando ele está embaixo, tá? Então, ó, vejam aqui no gráfico que ele vem numa tendência de queda, né? Forma-se ali a figura do martelo, e aí uma dica que eu dou para vocês. Se o martelo formar no final de uma tendência, com um volume expressivo, eu diria para você que é uma operação certeira, tá? Pode comprar o ativo, porque o ativo vai reverter a tendência de queda, tá? E aí, melhor ainda, traça uma linha de tendência de baixa e pode comprar no rompimento dessa linha de tendência. Mas o martelo é uma figura muito significativa e aparece também com alguma frequência como reversão de tendência, tá? Então está circulado ali para vocês. Outro padrão de figura é a estrela cadente. A estrela cadente é o inverso do martelo, tá? Ele também tem a figura de um martelo invertido aqui, mas observem que o gráfico ele vem numa tendência de alta e quando você observa essa figura no topo, e a mesma coisa, se tiver um volume expressivo, também é batata. Traça uma linha de tendência de alta e faz uma operação no rompimento dessa LTA, tá? Observem aqui então que o gráfico ó, vinha numa linha de tendência de alta e ocorreu aqui a figura da estrela cadente e o ativo reverteu a tendência caindo, né? Então tá ali circulado para vocês observarem. Como eu falei, tem aí uma recomendação de leitura para vocês, tá? De um livro que fala somente de figuras de candlestick. É um livro e uma leitura muito interessante para quem quer se aprofundar nesse tipo de análise. E agora a gente vai falar no próximo tópico sobre Fibonacci.